Zag, tudo bem? Eu sou a professora Paula, professora de Biologia 1, e hoje a gente vai começar o nosso curso de Botânica. Tem bastante coisa para a gente comentar, a gente começa o curso hoje e até o final do nosso curso é só Botânica, então tem bastante assunto. Os vestibulares têm pedido bastante, mas eu sei que é um assunto que assusta um pouco, né? Quando a gente fala que a gente vai estudar Botânica, o aluno fica meio assustado, porque às vezes lembra de muito nome complicado, mas pode ficar tranquilo. A gente vai estudar aqui exatamente como tem caído a Botânica nos principais vestibulares. Então não precisa ficar preocupado com uma nomenclatura muito pesada. O que for de relevância eu vou marcar aqui para você. Aí você vai entendendo aos poucos. E o que é mais importante, eu vou falar tantas vezes que você vai acabar entendendo. Então pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Seu curso de Botânica vai ser bem tranquilo, tá bom? Então é assim. Então a primeira coisa, já que eu vou falar de Botânica, eu vou falar das plantas. Você tem que lembrar o seguinte, que a gente classifica os seres vivos em reinos. E o reino das plantas a gente chama de reino planta. Dentro deste reino, a gente tem que ver algumas características, né? Então, para o organismo ser classificado como planta, ele vai ter que ter algumas características em comum que vai valer para todos os seres que estão dentro do reino. Só que antes disso, antes de eu falar das características, não custa nada a gente pensar qual foi a origem deste grupo, né? Quem deu origem às plantas. Se você for lembrar lá no seu reino, que já estudaram lá na outra frente, o reino protista, dentro do reino protista tinha um grupo de algas que eram as algas verdes, as clorofíceas. Então o que a gente sabe hoje é que as plantas atuais que a gente tem, elas derivam justamente a partir de um ancestral que era uma alga clorofícea. Então guarda isso. A gente sabe então que as plantas derivam das algas, só que alga é alga e planta é planta. Tá bom? Então não vai confundir. Tanto que as algas estão em outro reino. As algas estão no reino protista e as plantas no reino planta. Tá certo? Então vamos começar aqui. Então, para o organismo ser classificado como planta, primeira característica importante, tem que ter mais de uma célula. Não existe planta unicelular. Guarda isso. Então, necessariamente, essa planta tem que ter mais de uma célula. Todas elas, desde a mais simples que a gente vai ver hoje, sempre vai ter mais de uma célula. Bom, outra coisa que é fundamental para estar dentro do grupo, claro que vai ser eucarionte. Você lembra da classificação de procarionte e eucarionte. Eucarionte vai ser o organismo que vai ter na estrutura celular o núcleo delimitado por uma membrana, que a gente chamou de carioteca. Então, com certeza, as plantas são eucariontes. Elas têm as células com o núcleo verdadeiro, delimitado por membrana. Bom, qual outra característica importante para a espécie estar classificado como planta? Ela necessariamente tem que ser autótrofa. Então você tem que lembrar o que é ser autótrofo. É o organismo que tem metabolismo para converter moléculas inorgânicas muito simples em moléculas orgânicas mais complexas. E as plantas têm essa capacidade. Elas vão pegar, por exemplo, o gás carbônico, que é inorgânico, vão pegar sais minerais e água, luz do sol e vão converter isso, por exemplo, num carboidrato que é a glicose. Então aqui existe a síntese da matéria orgânica. Portanto, os organismos aqui serão autótrofos fotossintetizantes. Então, uma característica importante é ser autótrofo fotossintetizante. Mais uma coisinha antes da gente continuar. Para fazer a fotossíntese, tem que ter um pigmento verde, que é a clorofila. Aqui, as plantas têm dois tipos de clorofila, que é a clorofila A e B. Então, é interessante que aqui o grupo é preparado para sintetizar matéria orgânica. Muito importante isso, tá? Bom, agora seguindo aqui, eu vou colocar um tópico que às vezes o aluno não lembra, mas é muito importante a gente colocar aqui como uma característica das plantas e que não aparecia no grupo anterior, que era a alga. Ou seja, as plantas elas formam embrião. O que vai ser o embrião? Quando a gente tem o encontro de gametas, o gameta masculino e o feminino, se forma uma célula chamada zigoto. Perfeito. As algas também têm isso. Então, nas algas tem encontro de gametas e tem a formação de zigoto, reprodução sexuada. A gente viu isso numa outra aula. Agora, é interessante que agora aqui, depois do zigoto, começa uma série de divisões celulares formando um estágio inicial que a gente chama de embrião. Então, as plantas, elas têm um embrião, coisa que a alga não tem. Então, essa é uma apomorfia, essa é uma característica que não aparecia lá nas algas e aparece aqui nas plantas.
Por isso que a gente costuma também chamar as plantas de embriófitas. Você vai perceber que sempre terminar com fito ou fitas tem a ver com planta. E o prefixo aqui tem a ver com embrião. Então, a embriófita vai ser justamente a planta que tem embrião, que são todas. Então, todas as plantas que a gente for estudar aqui, elas têm o embrião. E tem uma característica interessante, né? Esse embrião, ele é até protegido por uma estrutura da chamada planta-mãe. Então, esse embrião é protegido, ele não fica no ambiente. Então, bem interessante para o ajuste aí a novas condições ambientais. Então, alga, guarda isso, não tem embrião, tá? Quando a gente fala de planta, aí a gente fala de embriófitas, são justamente os seres aqui que vão formar o embriãozinho depois do zigoto. E sempre um embrião protegido pela planta-mãe, tá bom? Bom, então, quando a gente vai começar a estudar o grupo das plantas, deixa eu até fazer uma analogia lá com o reino dos animais. Vocês já estão estudando aí os animais, então quando vocês estudaram o reino animal e o reino dos animais, o que foi feito aqui? Foi dividido este reino em subdivisões que são os filos. Aí você estudou os poríferos, selenterados, você não foi estudando assim, plateuminto, nemateuminto, você foi estudando os filos. E é isso que a gente vai fazer aqui na botânica. A gente vai pegar as plantas e dividir em grupos. E eu vou seguir aqui a chamada escala evolutiva. Então eu vou começar do grupo mais antigo, o grupo mais simples, e aí a gente vai evoluindo na escala. Pode ficar tranquilo, só são 4 grupos. Quando você estuda os animais, são muitos filos, né? Você foi estudando um atrás do outro, então tem muitos filos. Já aqui não. Quando a gente vai estudar botânica, a gente só tem 4 grupos dentro da botânica. Eu só vou citar o nome deles, porque daí a gente vai estudando cada grupo aqui separadamente. Então, o primeiro grupo que a gente vai estudar é o grupo das briófitas, que é o chamado grupo basal. É o grupo mais simples, são as plantas mais simples que a gente conhece. Aí a gente vai evoluir para o grupinho das pteridófitas, que já é um grupo um pouco mais elaborado que o anterior. Aí depois das pteridófitas a gente vai evoluir para as gimnospermas, já vai ter característica mais elaborada. E finalmente, o grupo final aqui, que vai ser o grupo melhor equipado, a gente vai ver para ajuste no ambiente terrestre, vai ser justamente as angiospermas, que é o grupo que domina a paisagem vegetal hoje no planeta. E aí depois a gente vai ter que ver por quê. Mas entendeu o que eu falei? Nós vamos ter que estudar os 4 grupos vegetais, na ordem evolutiva. Então a gente vai estudar briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Vai acostumando seu ouvido, a gente vai com o tempo falando várias vezes, aí você vai guardando aí a nomenclatura que às vezes é um pouco pesada mesmo, né? Então vamos aqui, ó. Vamos começar então pelo grupo basal, que é o grupo das chamadas briófitas. Interessante, né? Você falou que fitas tem a ver com planta, esse prefixo tem a ver com lugar sombreado, tá certo? Então são plantinhas típicas de lugar sombreado, úmido, as briófitas. Eu coloquei 2 exemplos aqui e claro que o exemplo mais marcante que a gente trabalha mais são os musgos. Então quando você trabalha os musgos, você tem que entender que é uma briófita. Existe um outro grupo, não muito significativo, mas eu só vou citar ele aqui, porque pode ser que em algum exercício que você vai fazer do teu EO, vai citar esse grupo, que é o grupo das chamadas hepáticas. Então, as hepáticas, né, elas são também briófitas, são aparentadas aí com os musgos. Então, características que aparecem em musgo, vai acabar aparecendo em hepática também, tá? É interessante esse nome hepática, né? Não sei se você entende, esse prefixo hepatos aqui tem a ver com fígado. Aí você falou, é uma planta, fígado, o que tem a ver? Porque a estrutura dela, olhando de cima, lembra o lóbulo de um fígado, tá certo? Aí os caras chamaram de hepática, mas é uma plantinha muito simples, parente de um musgo, tá certo? Então são os musgos e as hepáticas. O que eu tenho que saber sobre as briófitas? Primeiro, caracterizando o grupo, tá certo? Você tem que entender que é um grupo ainda muito basal, derivado diretamente das algas verdes. Então é um grupo que ainda, tá certo, vai ter algumas características que é até comum com alga, né? Por exemplo, eles são avasculares. Esse A na frente é sempre uma negação. Então, se é avascular, você tem que entender que é um grupo que não tem vasocondutor. Então, é um grupo que não vai ter um mecanismo eficiente para distribuir nutrientes. E a gente sabe que os vegetais, eles têm o quê? A seiva, né? A gente vai estudar bastante, quando for estudar fisiologia vegetal, a seiva bruta, a seiva elaborada, é o líquido que circula dentro das plantas. Agora, é interessante que, então,
Nas briófitas não existe um vaso para conduzir essa seiva. A gente vai ver que na maioria das espécies de planta existem vasos especiais, que a gente vai chamar lá na frente de xilema, floema, então, que são vasos para a condução da seiva. Agora, deixa eu falar uma coisinha, aqui não tem xilema, aqui não tem floema, então é um grupo onde os nutrientes, eles vão ter que ser transportados de célula para célula, através de uma difusão. Então isso demanda tempo e muitas vezes energia. O que eu queria trabalhar com vocês é assim, um organismo que tem este método de transporte de nutrientes de célula para célula, será que ele pode ser muito grande? Pensa comigo, tá certo? Se é um transporte muito lento de célula a célula, você entende que isso vai limitar o tamanho da planta. Então, o que eu vou falar aqui já caiu várias vezes em vestibular. O que limita o tamanho das briófitas é a ausência do vaso condutor. Então, por que uma briófita não pode ficar muito grande? Justamente porque ela não tem como distribuir nutrientes a grandes distâncias. Então, você tem que guardar isso. O que limita o tamanho das briófitas, por isso que elas são muito pequenas, são plantas de porte reduzido, de pequeno porte, o fato de não ter vaso condutor. Então anota aí porque isso é muito importante. A ausência de vaso condutor limita o tamanho da briófita. Pronto. Agora deixa eu falar outra coisinha que é característico aqui. O grupo das briófitas é um grupo muito simples, então de novo, muito basal, então ainda não existe uma diferenciação de raiz, caule e folha. Interessante que em alga também não tem isso, né? Você sabe que as algas não existe folha, raiz de alga. Nas algas a gente fala que elas são talófitas, né? Elas têm um talo ali, ela é uma reunião de células sem especialização nos tecidos. Agora, quando eu trabalho as briófitas, é o início de uma formação de raiz, caule e folha, mas ainda não é raiz, caule e folha verdadeiros. Guarda, então não existe raiz de musgo, não existe caule de musgo, não existe folha de musgo. Então a gente dá uma nomenclatura diferente. Então não sei se você já viu musgo, né? Eu fiz aqui só um esqueminha, mas a ideia é assim, você encontra musgo em lugar muito úmido. Você vai ver a dependência deles da água, já já a gente vai falar da reprodução, então eles dependem muito da água, né? Então eles vão aparecer normalmente em local sombreado e úmido, né? Perto de cachoeira, por exemplo, em locais sombreados, escuros, você encontra aquele musgo, aquele tapetinho verde, né? Aquilo ali é um musgo, é um tapetinho verde, plantas bem pequenas, de tamanho reduzido. E eu coloquei uma plantinha aqui, ela é bem pequenininha, tá? Isso aqui é só um esquema, mas isso aqui é de pequeno porte. Tá certo? Isso aqui é de pequeno porte, poucos centímetros ali. Agora, quando você analisa um musguinho aqui, o que a gente tem que perceber? Primeiro, ele vai ter uma estrutura para se fixar no substrato. Aí você vai falar, é uma raiz? Não, ainda não existe uma raiz verdadeira com as estruturas de uma raiz, com pelos, não existe isso ainda. Então, essa estrutura a gente costuma chamar na botânica de rizoide. Rizoide quer dizer, engraçado, quando termina com oide, quer dizer, parece, mas não é, parece uma raiz, mas ainda não é. Então, o rizoide são filamentos que vão fixar esse musgo no substrato e absorver em parte os nutrientes. Então, você vai ver que nem tem tanto a função de absorção, mas muito mais de quê? De fixação. Então, guarda, no musgo não tem raiz, tem rizoide. O que mais que a gente tem que marcar aqui? O eixo aqui, um eixo de sustentação, normalmente numa planta de grupos mais avançados, esse eixo de sustentação a gente chama de caule, concorda comigo? Então o caule de uma árvore, o caule de uma planta, só que aqui não. Aqui essa estrutura, esse eixo aqui, tá certo, de sustentação, a gente chama de cauloide. Tá vendo a ideia do oide? Aqui parece o caule, mas ainda não é um caule com as suas estruturas de caule. Então a gente acaba dizendo que não existe um caule aqui, existe um cauloide, tá bom? E para encerrar essa conversa, existem umas lâminas que é onde tem a clorofila, que é aí que vai ter a tal da fotossíntese, mas daí você tem que entender que isso a gente não vai chamar de folha, a gente chama de filóide. Então tá vendo que não existe uma folha com estômatos, com epiderme, não existe nada disso. Então é uma lâmina, tá certo? É verde porque tem a clorofila, é aqui que você vai ter a fotossíntese. Então é interessante que pelo filóide, inclusive, existe uma parte de absorção de nutrientes também. Lembra que eu falei que o rizoide não é muito eficiente para absorver os nutrientes, mas é interessante que o próprio filóide, né, essa estrutura aqui, parece uma lâmina, acaba absorvendo um pouco dos nutrientes do ambiente também, tá certo? Então essa é a estrutura de um musgo. Você viu que é muito simples mesmo. Então é um grupo basal.
Só queria te falar, né? Então, até tem exemplares de musgos que conseguem sobreviver, por exemplo, em regiões polares, em regiões desérticas, mas eles são um pouquinho diferentes dessa estrutura. Então, a estrutura básica do musgo é isso que eu te falei. E você vai encontrar onde? Em ambiente úmido, tá certo? E normalmente sombreado, tá bom? Bom, agora, o que pode cair sobre os musgos, né? Sobre as briófitas no vestibular? Pode cair aquele ciclo de alternância de gerações. Eu vou te ajudar a lembrar. Isso a gente viu na última aula, quando a gente estudou reprodução. Não sei se você está lembrado, a gente estudou um ciclo que eu chamava de alternância de gerações. Eu também chamei de ciclo haplo, diplo, bionte. Depois você dá uma olhadinha aí na aula anterior, o que era o ciclo haplo, diplo, bionte. Falei para vocês que era o ciclo sexuado das plantas. Então, todos os grupos vegetais que eu vou estudar aqui, ou seja, os 4 grupos vegetais, terão esta alternância de gerações. Vou ajudar você a lembrar. Você lembra que sempre no ciclo de alternância de geração, a fase haploide a gente sempre chama de gametófito. Então, a fase N, a fase em que a plantinha tem todas as células N, a gente chama de gametófito. Guarda isso. E a fase 2N, que é a fase diploide do ciclo, eu chamei de esporófito. Isso vai valer para qualquer ciclo, para qualquer grupo que eu for estudar. O gametófito é sempre a fase N, tem as células com uma carga N de cromossomos, e o esporófito vai ser a fase diploide, aquela onde as células têm a carga 2N de cromossomos. Tudo bem? Então, quando a gente estuda o musgo, ele vai ter que ter essa alternância de gerações, de gametófito e esporófito. Só para lembrar mais uma coisinha que eu já falei também na última aula, mas eu vou lembrar com você. Você lembra que o gametófito vai ser a planta que vai ter que produzir gameta. Então, gametófito não é o gameta, gametófito é a planta que tem que produzir a célula de reprodução sexuada chamada gameta. Moçada, falei para vocês, o gametófito tem todas as células N e o gameta é N. Então, qual é a divisão celular que o gametófito tem que sofrer para produzir o gameta? Se ele é haploide e tem que produzir o gameta haploide, ele não precisa reduzir o número de cromossomos. Então, ele vai sofrer mitose. Planta produz gameta por mitose, nunca por meiose. Guardou? Porque o gametófito é N, haploide. Ele tem que produzir o gameta que também é haploide, então não precisa reduzir os cromossomos. Então, planta, o gametófito que vai produzir o gameta, vai ter que sofrer mitose. Agora, a ideia é, quando os gametas, a gente já vai ver isso no ciclo, só para lembrar da última aula, quando os gametas, gameta masculino e feminino, se unem, cada um é N, você não vai formar o zigoto 2N, que é a primeira célula? Pois é, esse zigoto 2N se multiplicando por mitoses dá a fase 2N do ciclo, que a gente chamou de quê? Esporófito. Então, o esporófito é sempre a geração 2N, porque vem da multiplicação do zigoto. Sim? Agora, o esporófito, sempre lembrando a tradução, fito é planta. É a planta que vai produzir o esporo, que é uma célula assexuada de reprodução. Só que eu falei para vocês, o esporófito é 2N e o esporo é N. Ou seja, o esporófito para produzir o esporo, que é N, tinha que sofrer meiose. Então, existe meiose nos vegetais? Existe. Mas para produzir o quê? Esporo e nunca gameta. Então, a meiose para os vegetais será espórica. Tudo bem? Guardou isso? Aí o esporo, que é N, é uma célula assexuada. Quando ele se multiplicar, ele é N. Ele vai dar origem de novo a uma geração N, que é um novo gametófito. Aí você fecha o ciclo. Com isso na cabeça, ó, a gente só revisou o que eu já andei falando. Agora, com isso em mãos, a gente vai olhar o ciclo de reprodução de uma briófita, de um musgo, como um exemplo clássico. Você tem que pensar assim, quando você olha aquele tapetinho verde, quando você olha os musgos ali numa região, se você olhar de pertinho, são várias plantas bem pequenininhas, lembra? De pequeno porte. Então, você tem o tapetinho verde ali, cheio de pezinho de musgo, tá certo? Agora, o que vai acontecer? Cada pezinho aqui vai ser um gametófito, a geração haploide do ciclo. Então, se eu pegar qualquer célula aqui desse musguinho, eu vou ver que a célula será haploide, N. Puxa, então vamos com calma. Você tem lá os gametófitos, que é uma geração N, haploide. Aí você fala, tá, para que serve o gametófito? Eu falei, gametófito é a geração sexuada, é a que tem que produzir gameta N.
Se o gametófito é N, tem que produzir gameta N, vai sofrer mitose. E aí começa a conversa. Naquele tapetinho verde vão ter gametófitos que eu chamo de gametófitos masculinos. Então existem os gametófitos masculinos. Já vou adiantar a sua vida, vou falar um nome aqui que pode aparecer em algum exercício. No gametófito masculino existe um aparelho reprodutor masculino, bem na ponta aqui. Tá certo? A gente não desenhou, mas bem na pontinha do gametófito existe uma estrutura de reprodução que é o aparelho reprodutor masculino, que a gente chama de anterídeo. Então, o anterídeo vai ser o aparelho reprodutor masculino que está no gametófito masculino, tá certo? O que vai acontecer no gametófito masculino? Lá no anterídeo, que é o aparelho reprodutor, vai acontecer mitose. Você lembra que o símbolo da mitose é um exclamação, divisão equacional, tá bom? Então, o que vai acontecer lá no anterídeo, que é o aparelho reprodutor masculino? Mitose para produzir o gameta masculino do musgo. O gameta masculino, ele tem um nome, ele chama anterozoide. Queria que você prestasse atenção que o anterozoide, ele é flagelado. Ele tem essas estruturas para a natação, que são os flagelos. O anterozoide é flagelado. O gameta masculino possui flagelo. Guarda que isso vai ser muito importante lá na frente. Agora, deixa eu só te falar mais uma coisa. Então, se o anterozoide é o gameta masculino, ele é haploide, ele é N. Ele veio da mitose do gametófito, que é N. Então, você tem aqui o gameta masculino. Agora, naquele tapetinho verde, os pezinhos de musgo, vão ter pezinhos que são do sexo feminino. São os gametófitos femininos. Lembra que gametófito é a geração sexuada do ciclo. Então, vai ter o sexo feminino e masculino. Pois é, no gametófito feminino, lá na pontinha dele, vai ter o aparelho reprodutor feminino. E o aparelho reprodutor feminino eu chamo de arquegônio. Então, o que é o arquegônio? O aparelho reprodutor feminino das plantas. Aqui era o anterídeo, o aparelho reprodutor masculino, que produziu o anterozoide, que é o gameta masculino. Aqui eu vou ter o arquegônio, que é o aparelho reprodutor feminino, que por mitose, produz o gameta feminino. O gameta feminino em planta sempre vai ser chamado de oosfera. Guarda esse termo que eu vou usar o curso inteiro aqui quando falar de botânica. O gameta feminino em planta eu chamo de oosfera, que é sempre uma célula N. Claro, ela veio da mitose do gametófito, que era N. Tudo bem? Então agora a gente já viu que os gametófitos de sexos separados produziram seus respectivos gametas por mitose. Falta os gametas se encontrarem, porque eu preciso do encontro do gameta masculino com o encontro aqui com o gameta feminino. É reprodução sexual dos gametas, tem que se encontrar, beleza? Agora pensa comigo, existe uma forte necessidade da água para o encontro dos gametas. Por que o gameta masculino tem flagelo? Olha aqui, ele precisa nadar, ele precisa se deslocar na água para fecundar a oosfera. Então aqui você tem gotículas de chuva, de água, de orvalho, que acabam respingando o gameta masculino até onde tem um gameta feminino. Aí ele vai nadar, tá certo? Ele vai passar ali naquela região do arquegônio, que é o aparelho reprodutor, até encontrar a oosfera e fecundar a oosfera. Então, guarda uma coisa importante. Existe aqui a dependência da água para a fecundação. Você vai ver que isso foi um problema para as plantas, tá certo? Existe um limite aqui. Então, o que acontece aqui? Quando os dois gametas se encontram, a gente sabe o que vai acontecer. Quando dois gametas se encontram, eu formo a célula ovo ou zigoto. E o zigoto vai se formar onde? No gametófito feminino. A fecundação, eu vou falar uma coisa aqui que já caiu várias vezes em vestibular. A fecundação no musgo ocorre no gametófito feminino, porque o gameta feminino não se desloca. Quem se desloca é o gameta masculino. Então, o encontro dos gametas vai se dar no gametófito feminino. Então, lá no pezinho feminino é onde os gametas estão se encontrando. É onde o gameta masculino está nadando e fecundando a oosfera. Então, você vai ter... Então, esse pezinho feminino é mesmo que esse, tá? Este daqui estava só com a oosfera. Mas, após a fecundação, o que apareceu aqui? O zigoto. Então, agora eu tenho o zigoto, que é aquela célula diploide. Lembra disso? A célula aqui vai ser 2N, porque ela veio do encontro de dois gametas N. Beleza.
Tudo isso em cima do gametófito feminino. O zigoto está no gametófito feminino. E o que acontece com esse zigoto, que é uma célula 2N? É a primeira célula de um organismo, a gente já estudou isso. E aí ele começa a se multiplicar. O zigoto, em cima do gametófito feminino, começa a se multiplicar por mitoses. Então, este zigoto é 2N. Ele vai se multiplicar por mitoses, então é isso que você tem que entender. Vou até marcar aqui para você. Então, este zigoto, ele vai se multiplicar através de várias mitoses. E aí, o que era uma célula só, vira uma estrutura pluricelular 2N. Então, entenda que começa a aparecer aqui um fiozinho que na ponta tem uma cápsula. Ó, é um fiozinho aqui bem fininho que está se desenvolvendo em cima do gametófito feminino. Então, guarda isso, hein? Então, este gametófito é o mesmo, só que no momento posterior. Aqui ele estava só com o zigoto. E agora o zigoto se desenvolve por mitoses, dando origem a uma estrutura diploide que se chama de quê? Esporófito. Esporófito não era a geração 2N do ciclo? Pronto. Então você tem o desenvolvimento do zigoto, que é 2N, se multiplicando por mitoses, dando origem ao esporófito, que é a geração diploide. Por que o esporófito é 2N? Porque ele vem do desenvolvimento do zigoto. Agora, o esporófito, ele tem algumas características, né? Primeira coisa, ele está se desenvolvendo em cima do gametófito feminino. Interessante que eu desenhei ele branquinho de propósito. Ele é aclorofilado. Portanto, ele vai ser uma geração que não consegue fabricar seu próprio alimento. Então, da onde vem a glicose para manter ele vivo? Do gametófito feminino. Entendeu? Como se ele fosse um parasitinho ali. Então, o esporófito está se desenvolvendo em cima do gametófito feminino. E ele está, inclusive, tirando nutrientes aqui para conseguir se desenvolver. Tá bom? Agora, espera só um minutinho, vamos ver o que acontece aqui. Existe uma cápsula na ponta deste esporófito. E é dentro desta cápsula que tem células que sofrem meiose. Para que serve o esporófito 2N? Ele sofre meiose para produzir esporo, que é N. Lembra que o esporo é sempre N? Então, a meiose ocorre dentro da cápsula. Quando ocorre a meiose, se produz o esporo, que é N, e o esporo cai na terra. E quando o esporo cai na terra, ele é uma célula assexuada. Então, quando o esporo cai na terra, ele é uma célula só. Ele é N, lembra que o esporo é N, ele é o resultado da meiose. Você lembra que esse R, exclamação, quer dizer divisão reducional, quer dizer meiose, hein? Então, a meiose na planta é para produzir esporo. Quando este esporo N cai na terra, ele começa a sofrer mitoses. E nas mitoses ele gera uma estrutura mais ou menos filamentosa chamada protonema, que é uma estrutura N. E esse protonema se desenvolvendo gera novos gametófitos. Então, existem protonemas que vão se desenvolver em gametófitos masculinos, existem protonemas que vão se desenvolver em gametófitos femininos. Fechei o ciclo. Só queria falar para vocês uma coisa. Depois que este esporófito sofreu meiose e produziu esporo, sabe o que acontece com ele? Ele morre. Então ele dura pouco tempo. Ele aparece, sofre meiose, produz o esporo e já morre. Agora o gametófito que está aqui continua vivo. Então esse gametófito não era esse, que era esse? Então ele pode produzir o quê? Um novo gameta feminino. Então este gametófito que estava sustentando o esporófito, depois que o esporófito morre, ele pode de novo produzir um novo gameta por mitose. Então ele não morre, quem morre é o esporófito que estava em cima dele. Perfeito? Então, o que ele pode pedir no seu vestibular diante desta alternância de gerações? Alternância por quê? Porque gametófito é aqui e esporófito é esta estrutura que é um filamento aqui com uma cápsula na ponta. São duas gerações, gametófito, esporófito. O que ele pode perguntar? Aliás, é o que ele vai perguntar. Quando ele pergunta na alternância de gerações da briófita, eu estou falando de briófita, de musgo, qual é a geração que permanece viva por mais tempo? A geração chamada permanente. Alguns vestibulares chamam de geração duradoura. A geração permanente ou duradoura é o tapetinho verde ali. Lembra que eu falei que o gametófito pode produzir outro gameta? E ele continua ali, tá certo? Verdinho, tapetinho verde. Então, a geração permanente é a geração haploide, são os gametófitos. Então, eles permanecem vivos mais tempo. Agora, ele pode perguntar, qual a geração efêmera?
Efêmera é uma coisa transitória, que dura pouco, tá certo? Então, qual é a geração que dura pouco? Não é essa estrutura aqui que se desenvolveu, sofreu meiose e produziu esporo? É o esporófito 2N. Então, a geração efêmera será o esporófito. Guarda isso, que é isso que ele vai pedir. Tem alternância? Tem. O que é permanente? O que você vê com frequência? A geração haploide, os gametófitos, é o tapetinho verde. Eles produzem seus respectivos gametas por mitose. Os gametas se encontram, o gameta masculino encontra o feminino no pezinho feminino, no gametófito feminino. O zigoto aparece, que é 2N, se desenvolve no esporófito 2N. O esporófito 2N sofre meiose, produz o esporo, morre. E o esporo agora na Terra, que é N, vai se multiplicar para gerar novos gametófitos. Fechei o ciclo, tá? Então guarda direitinho, porque isso cai bastante. E cai normalmente comparando com o próximo grupo, que é isso que nós vamos trabalhar agora. Quando eu sigo a escala evolutiva das plantinhas, eu vou agora justamente para um grupo que você conhece, é o grupo das pteridófitas, né? As pteridófitas, os representantes mais significativos são as samambaias e as avencas. Todo mundo conhece uma samambaia, tá? Então a samambaia e a avenca, tem a samambaia sul também, tá certo? Tem outras espécies, mas samambaia e avenca são as mais importantes. Então a samambaia, ela já vai ser uma pteridófita, então é o próximo grupo evolutivo depois de briófita. Aí você pergunta assim, tá, mas e aí? Teve alguma novidade evolutiva? Que é isso que ele também vai pedir. O que aparece neste novo grupo que não tinha no anterior? Então, sempre eu vou começar estudando um grupo comparando com o grupo anterior. Então, olha para cá. O que vai ser a grande novidade quando surgem as primeiras pteridófitas? A presença de vasos condutores. Moçada, guarda, lembra que eu falei? Aqui não tinha vaso condutor e a plantinha ficava de pequeno porte, o transporte do nutriente era de célula a célula. Aqui não, aqui aparece xilema, floema, vasos para distribuir seiva. Você concorda que agora a planta pode ficar com maior porte? E isso é fato. Teve uma fase, tá certo, da cobertura vegetal do planeta que foi justamente dominado por grandes florestas de pteridófitas. Então lá atrás, tá certo, em períodos anteriores, onde não existiam outros grupos vegetais, as pteridófitas dominavam a paisagem vegetal justamente pelo fato de terem já o vaso condutor. Então elas poderiam ter um porte maior. Isso foi bem interessante. Você já teve florestas imensas aí de pteridófitas, de espécies que não vivem mais hoje, tá certo? Queria até fazer um comentário com você, acho que vale a pena, né? Essas grandes florestas, elas foram soterradas, porque você fala, cadê essas florestas, né? Por dinâmica de tectônica aí, tá certo? De placas, de dinâmica da Terra, elas foram soterradas. E esse soterramento, ele, claro, com grande pressão e baixa quantidade de oxigênio, fez com que essas grandes florestas, ao invés de entrarem em decomposição, elas mineralizaram, elas fossilizaram. E isso deu origem a um combustível fóssil muito usado hoje, chamado carvão mineral. Então, o que é o carvão mineral atualmente, né? O que ele foi, perdão. O que o carvão mineral, ele foi lá atrás? Ele foi grandes florestas de pteridófitas que não entraram em decomposição, mineralizaram e se tornaram um combustível fóssil ali, tá? Então, é interessante você pensar nisso. Agora, e esse carvão mineral é extremamente poluente, né? Quando você usa ele para fonte de energia, ele desprende muito gás carbônico. Bom, mas enfim. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quando a planta tem vaso condutor, a gente dá um nome. A gente chama ela de traqueófita. Terminou com fita, é planta. Esse prefixo tráqueo tem a ver com traqueia. Traqueia é um vaso. Então é interessante você pensar que agora as plantas têm vasos condutores, são traqueófitas. Guarda uma informação importante. Quais foram as primeiras traqueófitas? As pteridófitas. Então, a partir daí para frente, então os próximos grupos, os dois grupos que eu vou estudar depois desse, todos serão traqueófitas também. Por quê? Porque terão vasos condutores. Então, pteridófita, a gente vai ver gímeno e angiosperma, são traqueófitas. Por quê? Porque tem vasos condutores de seiva. Então, essas coisas você tem que trabalhar. Bom, enfim, o que mais que é novidade? Que lembra que a gente falou? A gente tem que entender quais são as novidades evolutivas que não tinham no grupo anterior. A novidade agora é que agora sim vai ter raiz, caule, folha verdadeiro. Coisa que aqui não tinha. Lembra que era toda oide? Aqui, ó, cauloide, filóide, rizoide. Aqui não, aqui você pode dizer que ela tem raiz, caule e folha.
pode chamar agora pelo nome, então existe a especialização nessas estruturas vegetativas. A única coisa que eu quero que vocês entendam, pegando a samambaia como modelo. Quando você olha para a samambaia, claro que você enxerga folhas da samambaia, que são folhas muito grandes, recortadas em folhas menores, que a gente chama de folíolos. Então, as samambaias, todo mundo conhece, elas têm aquelas folhas, né, que se usa muito, né, como enfeite e tal. Então, elas têm ali, tá certo, folhas imensas, recortadas em folhas menores, que eu chamo de folíolos. Puxa, mas tem caule? Tem, só que o caule da samambaia, ele é subterrâneo. Tá certo? Então ele vai, olha só, correr ali de uma forma horizontal e não na vertical. Então é um caule subterrâneo, tem até um nome, a gente ainda vai estudar isso lá na frente, mas esse caule subterrâneo eu chamo de rizoma. Rizoma é um caule subterrâneo, tá? Então é esse caule aqui, ó, tá vendo? Que tá correndo aqui na horizontal e não é um caule vertical. Tá? E outra coisa, deste caule partem raízes, que a gente vai chamar de raízes adventícias, são raízes que estão partindo do caule, e essa raiz então é uma raiz verdadeira. Então guarda, na samambaia já tem raiz, caule e folha, tá? Agora, o que é interessante a gente pensar aqui em relação às pteridófitas, né? Elas têm alternância de gerações? Claro que tem. Falei para vocês que os 4 grupos vão ter alternância de gerações, só que agora vai ter uma diferença, e isso é importante, até para comparar com o grupo anterior. Quando você olha para a samambaia da sua casa, se você pegar qualquer célula aqui, seja da folha, seja do caule, seja da raiz, a célula apresenta cromossomos aos pares, ou seja, são células 2N, então eu estou diante da geração diploide do ciclo e não haploide. E você lembra o nome da geração diploide? Esporófito. Lembra que eu falei que o esporófito é sempre 2N? Pois é, então a samambaia da sua casa é um esporófito. Perfeito? Então a planta que você enxerga com frequência é o esporófito, é a geração 2N. Diferente do grupo anterior, ok? Quando você olhava para o musgo, a planta que você enxergava era a geração N, era o gametófito. Lembrou disso? Cuidado que ele compara. Agora olha aqui, ó. O que vai acontecer? Para que serve o esporófito? Esporófito é a geração diploide do ciclo, sempre. Aqui também, né? Lembra, ó, era a geração diploide do ciclo. Agora, para que serve o esporófito? É a planta que produz esporo. É a planta que produz esporo. E o esporo é uma célula assexuada. Acho que você já percebeu na samambaia da sua casa que lá naqueles folíolos aparecem uns pontinhos mais escuros de tempos em tempos. Pois é, aquele pontinho a gente chama de soros ou soros. Ali tem um agregado de esporângios, que é o local onde vai ocorrer a meiose. Então são nesses pontinhos que eu tenho meiose. E a meiose na planta é para produzir esporo. O esporófito era 2N, sofreu meiose e produziu esporo. E este esporo, lembra que eu falei? É uma célula assexuada. Então, quando ele cai na terra, ele começa a se multiplicar para dar origem a um novo ser. E ele é N. Então, vamos lembrar. O esporo N, se multiplicando por mitoses, ele só está aumentando o número de células, ele gera o gametófito. O gametófito N, porque veio da multiplicação do esporo. Queria até alertar para vocês, o gametófito da samambaia recebe inclusive um nome especial que a gente chama de prótalo ou protalo. Então, o gametófito da samambaia a gente costuma chamar de prótalo ou protalo. Aí você fala, mas o que é o gametófito da samambaia? É uma folha bem pequena, de 1 centímetro mais ou menos, que aparece em cima da terra e parece um coraçãozinho. A gente fala que é cordiforme, em forma de coração. Então é interessante que você vai ter aqui aquela folha pequena, verde, tá certo? Que vai ser a geração N do ciclo, vai ser o gametófito, é o prótalo ou protalo. Agora vamos lembrar, para que serve a geração N, para que serve o gametófito? Para produzir gameta por mitose. E é isso que vai acontecer. Só que agora vai ter uma diferença em relação aos gametófitos do musgo. O gametófito da samambaia será hermafrodita. Ou seja, ele tem os 2 aparelhos reprodutores. Ele vai ter o tal do anterídeo, que produz o anterozoide, e ele vai ter o arquegônio, que produz a oosfera. Então, no mesmo gametófito, o mesmo gametófito tem os 2 aparelhos reprodutores que sofrem mitose e produzem os 2 gametas, no mesmo gametófito. Já é uma diferença em relação aqui. Você lembra que os gametófitos aqui tinham sexos separados?
Então aqui, ó, a gente fala que os gametófitos têm sexos separados. Aqui não, o mesmo gametófito está produzindo os dois gametas, certo? Só que agora, peraí, gameta é célula sexuada, eles têm que se encontrar. Então, o que acontece aqui neste gametófito, que eu chamo de prótalo ou protalo? O gameta masculino, que é o anterozoide, vai ter que nadar, falei a palavra nadar, nadar até o feminino para fecundar. Você viu que eu desenhei o gameta masculino flagelado, o anterozoide aqui, ele tem flagelo. Eu quero dizer o seguinte, ainda existe a dependência da água para a fecundação. Então, a água aqui ainda é necessária. Você lembra que a água era necessária aqui para ter a fecundação? Aqui ainda existe a dependência da água. Então, guarda, em pteridófitas ainda existe a dependência da água. O gameta masculino é flagelado, então ele precisa nadar para fecundar o feminino, senão não tem a fecundação. Tá certo? Então tem que existir um filme de água nessa folhinha para ele conseguir se deslocar. Sem água ele não se desloca. Tá certo? Bom, aí o que acontece? Quando os dois gametas se encontram, em cima deste gametófito se forma o zigoto, zigoto 2N. Então é sempre assim, é igual aqui, moçada, ó, o gameta masculino com o feminino formava o zigoto. Aqui também, ó, gameta masculino com o feminino forma o zigoto. E este zigoto 2N, você percebeu que ele apareceu aqui no prótalo ou protalo. Vou até escrever o termo aqui, prótalo ou protalo, para você não esquecer. Prótalo ou protalo é a mesma coisa que gametófito na samambaia. É a geração N do ciclo, tá certo? Então, é a geração N do ciclo. E aí, o que vai acontecer aqui? Presta atenção. Vai acontecer que este zigoto 2N, ele começa a se multiplicar por mitoses. Se ele é 2N e se multiplica por mitose, vai dar origem a uma nova fase 2N, que é uma nova samambaia, que é um novo esporófito. Então, o que acontece com o gametófito quando começa a germinar uma nova samambaia, um novo esporófito? O gametófito morre, ele é efêmero. Ah, então a gente vai olhar aqui e comparar com esta situação. Quando você olha, qual é a geração permanente agora? O que é a geração permanente? É aquela que eu vejo com mais frequência. Puxa, é a samambaia da sua casa. Então, a samambaia da sua casa é o esporófito. Qual é a geração efêmera aqui? A geração efêmera é esse coraçãozinho que só serviu para ter o encontro dos gametas. Teve o encontro dos gametas, formou o zigoto se multiplica para dar um novo esporófito. Então é interessante que ele morre logo. Então a geração efêmera é o gametófito. Você percebeu que é o oposto em relação ao grupo anterior. E eu já vou te dando uma dica que vai te ajudar. O único grupo vegetal onde a geração que eu vejo com mais frequência é a geração N, é a geração do gametófito, é briófita. Tá certo? É o único grupo que vai acontecer isso. Daqui para frente, ou seja, de pteridófita para frente, a planta que você vê com mais frequência vai ser o esporófito. E o gametófito vai ser sempre a geração efêmera, que some logo. Então, guarda essa informação. Você percebeu que dá para fazer, então, uma mesma questão, comparar os dois grupos. Tá certo? Então, se eu quero procurar o gametófito aqui, o que é o gametófito? É o musgo, a geração N. O que é o gametófito aqui? É esse prótalo ou protalo, que é aquele coraçãozinho verde aqui, tá certo? Outra coisa, então, diferença dos dois gametófitos. Aqui é hermafrodita, aqui é de sexos separados, mas os dois, por mitose, produzem gametas. Tá? Os dois precisam da água para o encontro dos gametas. E o zigoto se desenvolve no esporófito. O que é o esporófito aqui? O esporófito era esse fiozinho branquinho aqui, ó, que era aclorofilado e que por meiose produzia esporo. O que é o esporófito aqui? A samambaia da sua casa, que é clorofilada, autótrofa, faz fotossíntese. Concorda comigo? Então aqui está o esporófito. Aqui está o esporófito do grupo anterior. Os dois sofrem meiose para produzir esporo, tá vendo? Ó, meiose para produzir esporo, meiose para produzir esporo. Então é sempre assim, esporófito 2N sofre meiose para produzir o esporo N. Nos dois casos, o esporo na terra se multiplica por mitose para dar gametófito. O esporo na terra se multiplica por mitose para dar novos gametófitos. Fechou? Agora, de novo, comparando. No musgo, qual a geração que permanece viva por mais tempo? Gametófito. Qual a que morre logo? Esporófito. É o único grupo que acontece isso. A partir daí, sempre vai valer essa regra. A partir de pteridófitas, qual é a geração permanente? Que eu vejo com mais frequência. Aqui os esporófitos. Sempre esporófito, a geração 2N. Qual é a geração efêmera, que vai morrer logo? É justamente o gametófito, a geração N.
Deu para entender? Então, assim, eu sei que não é simples, né? Mas tem que sempre comparar os dois grupos, tá certo? Bom, agora, deixa eu falar. Claro que eu só vou te dar uma, tá certo? Chamar atenção para uma coisa. Você viu que até agora eu não falei a palavra semente. Até agora não se fala a palavra semente. Não existe semente de musgo, não existe semente de samambaia. Então guarda essa informação, porque na próxima aula a gente já vai estudar um grupo que já tem semente. Então guarda que por enquanto a semente não apareceu. Aparece a alternância de gerações, aparece esporo, mas não aparece a semente. Então isso é uma condição interessante aí para a gente comparar com os dois próximos grupos, tá certo? Deixa eu te falar uma coisinha, eu vou dar uma olhadinha nos exercícios aqui para ver o que tem para fazer. Olha, são exercícios muito bons estes de sala, que dá para você resolver com esse conteúdo que a gente trabalhou, tá certo? Então, quando você pega os exercícios, ele quer, por exemplo, na questão número 1, pega aí a sua apostila, na questão número 1, ele vai falar sobre briófita, então a questão número 1 só vai falar sobre isso, tá certo? E ele coloca várias informações. Claro que existe uma informação inicial, que não que você tem que decorar, mas é aquela questão que você tem que saber eliminar as erradas para chegar na correta. Então, às vezes, resolver um teste é um pouco isso. Você tem que ter certeza que a outra está errada. E aí sobra uma que é a correta, né? Então, ele vai trabalhar a primeira alternativa, que ele fala que apesar, tá certo, da maioria dos musgos preferindo locais úmidos e sombreados, podem ser encontrados espécies adaptadas a ambientes desérticos e polares. Você fica na dúvida, você não é obrigado a saber isso. Só que daí quando você lê as outras alternativas, aí sim você vai ter que perceber os erros na outra. Aí você tem que saber o conteúdo. Por exemplo, o item B, ele fala que a fixação do musgo é por raiz verdadeira. Você já sabe que não, que ele não tem raiz, então essa já está errada. Aí o item C, ele vai falar que a presença de um câmbio vascular permite que o vegetal, tá certo, possa atingir até 1 metro. Câmbio vascular é o que vai dar origem ao vaso condutor. Você acha que ela vai atingir até 1 metro? Nunca. Então essa está errada. Tá? Outra coisa, o ciclo de vida da briófita é caracterizado pela alternância de geração com a fase esporofítica haploide. O esporófito nunca é haploide, o esporófito é sempre diploide, então isso você tem que saber, então essa está errada também. Aí ele fala, o esporófito da briófita é a forma duradoura? Não, o esporófito é a forma efêmera, tá vendo? Então todas estão erradas, então a única que sobrou mesmo era aquela primeira, que você não tinha obrigação de saber, mas tinha que saber que as outras estão erradas. Então a primeira questão, alternativa A, tá bom? Agora a segunda, ele vai falar sobre as pteridófitas e ele te dá algumas afirmativas. Então ele fala, as pteridófitas são plantas vasculares e sem semente, perfeito. Elas são vasculares, elas têm vaso condutor, mas ninguém falou de semente aqui. Agora, o que mais? Aí ele, segunda frase, ele fala, apresenta alternância de gerações durante o ciclo de vida. Sim, foi o que a gente estudou. E a próxima frase, ele fala que a fase esporofítica é diploide, como todo esporófito. Todo esporófito é diploide, é 2N, tá certo? E mais longa em relação à fase gametofítica, que é haploide. Perfeito. É a geração duradoura e essa é a geração efêmera, que é haploide. Perfeito. As 3 corretas, alternativa E. Agora, finalmente, a questão de número 3, ele vai falar que tiveram escavações arqueológicas e os caras encontraram a presença de traqueídeos. Traqueídeos é um tipo de célula que forma vaso condutor. Tudo bem? E outra coisa que ele fala, e a ausência de óvulo. Um dia lá na frente eu vou te falar que óvulo para planta não é gameta. Óvulo para planta é uma estrutura pluricelular que vai dar origem à semente. Então ele fala que eles encontraram nas escavações arqueológicas uma planta que tinha traqueíde, que tinha vaso, tá certo? E que não tinha óvulo, portanto não tinha semente. Então tinha vaso, mas não tinha semente ainda. Então ele está falando de uma pteridófita, alternativa A. A próxima questão, ele dá o desenhinho de um musgo, não sei se você percebeu, ele faz o desenhinho de um musgo aí. E aí ele mostra até algumas partes aí indicadas, né? E ele fala para você assinalar qual é o reino das plantas, tá certo? Qual é o grupo das briófitas e como é que chama essa célula, tá certo? Que é derivada do esporófito, né? Então a célula se chama esporo, alternativa B de bola. Bom, agora a próxima, então ele usa uma nomenclatura de criptógama e fanerógama que eu ainda vou trabalhar com vocês, tá? Mas pode ficar tranquilo que a gente ainda vai ver o que é isso. Ele até usa um termo aí que não está muito correto, que ele fala que criptógama é quem não tem flor, tá certo? E fanerógama é quem tem flor.
Um dia nós vamos consertar isso. Mas de qualquer forma, tá certo? O que ele coloca? Que ele quer que você dê o exemplo de uma planta que seja criptógama vascular, ou seja, que não tenha flor e tenha vaso condutor, tá certo? Então ele quer que você se refira aqui à samambaia, às pteridófitas. Um pouquinho mais para frente a gente ainda vai consertar um pouquinho esse conceito, eu vou te explicar, tá? Mas a alternativa aqui é a alternativa A. E a última, ele vai falar, no ciclo alternante de uma samambaia, na divisão meiótica, resultará a formação de quê? Não precisaria ser só de samambaia, tá? Então, eu poderia ter qualquer ciclo de reprodução. Quando a gente tem a meiose, olha lá, a divisão meiótica, é sempre para formar o quê? Olha para cá, quando teve a meiose, para que aconteceu a meiose? Para formar esporo. O esporófito 2N sofre meiose e forma esporo. Aqui, o esporófito 2N, ele vai sofrer meiose para produzir esporo. Então, com certeza, para a formação de esporos. Alternativa E. Bom, moçada, espero que você tenha entendido alguma coisa. É um início aí para a gente discutir a botânica, mas você pode ter certeza que em várias aulas a gente vai repetindo alguns conceitos e aí você vai guardando, tá bom? Faça os exercícios do EO e a gente se vê numa próxima aula. Bons estudos. Tchau.